Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do NEP Gesiel. Eu sou a Silvia, uma das integrantes do grupo do NEP, e hoje estamos aqui dando continuidade ao projeto Ceifa de Luz, com os textos de Emmanuel, e hoje o texto é sobre a fé, a confiança em Deus. Então, que sejamos amparados e inspirados nesse momento de estudo, de reflexões, e que essa sementinha seja plantada em nossa mente e em nosso coração. Então, vamos lá. Vou ler o trecho do Evangelho, diz respeito à figueira estéril, Marcos, capítulo 11, versículo 22. Na verdade, eu vou ler a partir do 11, 20. Ao raiar do dia, passando no local, viram que a figueira havia secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se do fato, lhe diz: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste está seca. Em resposta, Jesus lhe diz: tende fé em Deus. Mais uma vez a gente vê Jesus recomendando: tenha fé em Deus, tenha fé. Outra hora ele fala, homens de pouca fé, e tantas passagens, Todos os evangelhos tratam desse tema, sobre a fé, as epístolas de Paulo, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, Em resumo, nessa passagem especificamente, Jesus está orientando os seus discípulos sobre a fé, falando da importância para aqueles que levariam a sua mensagem pelo mundo afora, E a luta que eles enfrentariam mais tarde para a propagação do Evangelho exigiria deles uma fé inabalável. Seriam muitas as dificuldades, as provações, E Jesus sempre está ali orientando, falando sobre isso, como manter, como aumentar, como fortificar a fé. Ali naquela passagem ele está falando especificamente aos seus discípulos, mas nós podemos ver que aqui Jesus deixa uma mensagem para os nossos dias, para nós, os trabalhadores de última hora, E sobre a fé? É uma questão difícil de definir, Vamos falar de uma maneira bem simples, de uma maneira assim, bem geral. O que é ter fé? Ter fé é ter confiança, aquela certeza íntima sobre alguma coisa, E quando a gente pensa de uma forma mais elevada, na questão espiritual, pensando em nós como espíritos, nós podemos entendê-la como aquela força que nasce junto com a nossa alma, aquela certeza instintiva, digamos assim, na existência de um poder superior, de um Deus. Mais que isso, confiança nesse Deus, uma certeza absoluta que Ele quer o nosso bem e que Ele faz o bem. Como somos espíritos de tantas encarnações, essa fé vai sendo construída com as nossas experiências, com a nossa vida, reconhecendo a grandeza de Deus e a sua bondade. E antes do Espiritismo, a fé tinha um outro conceito, que parecia que era assim, existiam os que tinham fé e os que não tinham, que a fé, como se a fé fosse uma graça, E com o Espiritismo, André Luiz Allan Kardec nos traz o conceito sobre a fé raciocinada. Em toda a obra espírita há esse esclarecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala: somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é na luz meridiana.
E mais à frente, a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Esse conceito trazido pelo Espiritismo, deixa de lado aquela primeira concepção da fé ser algo obtido por uma graça, né? A fé raciocinada, ela está fundamentada na inteligência, na compreensão das coisas, no porquê das coisas, né? E a gente aprende através da doutrina que essa compreensão, ela é conquistada. De que forma? Primeiro, estudando, lendo, estudando o Evangelho, estudando as obras espíritas, entendendo, né? E depois colocando em prática, trabalhando incessantemente, perseverando sempre no bem, né? Enfim, com esse conceito de fé raciocinada, o Espiritismo renova em nossos dias a nossa própria fé. Ele acalenta nossos corações. Quando a gente começa a ter uma pequena compreensão do porquê sofremos, do porquê passamos por isso, por aquilo, de que somos espíritos eternos, numa experiência de aprendizado, né? O Espiritismo demonstra de forma racional o porquê que nós estamos aqui na Terra. O porquê que a gente passa por atribulação, por sofrimento. Além disso, nos fala, assim como Jesus fala, que nós estamos amparados por Deus, sempre e a qualquer momento, em qualquer situação, e que as leis divinas são justas, são imparciais, né? E o objetivo é um só, o nosso progresso espiritual. Nesse texto, como em tantos outros, Emmanuel vem esmiuçar sobre esse assunto, trazer essa compreensão que nos dá paz, amparo e consolo para a gente se melhorar, colocar em prática os aprendizados e seguir em frente nessa encarnação, procurando o progresso. Então vamos agora ao texto do Emmanuel. Confiando. Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão, que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente em todas as direções. Tendo fé nos processos imunológicos, nossa, está tão atual isso, tendo fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que de tempos a tempos dizimavam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos de modo de servir as criaturas, da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor, inventou o automóvel em que se transporta à vontade de região para região, atendendo aos próprios interesses com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel que funcionam
seguindo os princípios em que se baseiam a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio do homem. A fé nas lições de Jesus só vale se for usada. Então, meus amigos, que tenhamos fé, confiança em Deus, que tudo está certo e vamos fazer a nossa parte e edificar a nossa própria felicidade. Então, por hoje, esse é o tema. Espero que tenha despertado em vocês a vontade de ler sobre isso, né? Recomendo o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título A Fé Transporta Montanhas, que é uma leitura muito boa sobre a fé. E esperamos encontrá-los novamente a próxima semana. Muito obrigada.